Bem, amigos do Sport Center, já no São Paulo, o principal assunto deste final de semana é Galopo e Enzo Dias. Essa troca que está quase concretizada. Galopo, inclusive, já fez exames médicos numa clínica em Buenos Aires, já apareceu vestindo o uniforme de treino do River Plate, porém nem River nem São Paulo anunciaram oficialmente o negócio, que é de 1 ano de empréstimo com direitos estipulados em 3 milhões e 200 mil dólares, algo em torno de 20 milhões de reais. Por que o anúncio ainda não aconteceu? Porque o São Paulo está trazendo Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate, para substituir as saídas de Wellington e de Jamal Lewis aqui no CT da Barra Funda. Por enquanto o elenco só conta com lateral esquerdo, e esse lateral é Patrick Lanza. Acontece que Galopo vai para o River com os mesmos salários que recebia no São Paulo. Já Enzo Dias quer vir para o Brasil, mas quer ganhar mais. E existe uma divergência. Mas é uma divergência que está sendo conversada, está bem adiantada, e a tendência é que o negócio seja fechado a qualquer momento. Enzo Dias, 1 ano emprestado ao São Paulo, Galopo, 1 ano emprestado ao River Plate, ambos com direitos fixados. Ainda na lateral esquerda, São Paulo e Futebol Clube do Porto estão num conflito. O São Paulo está tentando, desde o final do ano passado, trazer o Wendel. Acontece que ele tem um contrato até o começo de julho deste ano com o Porto. O Porto está alegando assédio do São Paulo e promete ir à FIFA. São Paulo disse que não fez nenhum tipo de assédio, tentou negociar com o Porto, mas não concorda em pagar os 800 mil euros que são solicitados pela equipe portuguesa para a liberação imediata. A partir de amanhã, dia 6, quando vão faltar exatamente 6 meses para o final de contrato de Wendel, São Paulo pode acertar um pré-contrato com o jogador e só recebê-lo no segundo semestre. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Boa, informações do Edu. Vamos uma coisa de cada vez, eu já chego no Wendel. Vamos começar pelo Enzo Dias, 29 anos, lateral esquerdo. Só jogou futebol profissional na Argentina até aqui. Seria o primeiro clube dele não só no Brasil, mas fora do lugar onde nasceu, né? Fez 35 jogos nessa temporada, 30 como titular, nenhum gol e 2 assistências. Eugênio, você que acompanha muito futebol argentino, né? Futebol da América do Sul como um todo, me conta um pouquinho de característica desse jogador e de como encaixaria hoje no que já tem o São Paulo como elenco para a temporada? Acho que ele vem mais por ser um jogador do River Plate. Ele tem jogado, tem sido um jogador usado com regularidade, não só pelo Gallardo, como também o era antes pelo De Michelis, mas não é um jogador brilhante. É um lateral que, colocar nota 6,5 por aí, não é... 6,5 na minha escola, repetia de ano, era 7 a média. Mas a média é alta na sua escola. Então ele passaria de ano, pelo menos, tá bom. A minha é a média 5, tá bom demais. 6,5 passa, mas passa sem brilho. Entendi. Passa sem brilho. É um jogador que não tem tantas virtudes ofensivas e a gente sabe o quanto é importante, né, para o lateral atuando no Brasil chegar bem ao ataque, guarda mais a posição. Me chamou a atenção até pelos números ali, né? Nenhum gol, 2 assistências. Ok, ele é um lateral, mas o número de assistências baixo me chama a atenção. Ele seria mais um lateral para ficar e fechar um terceiro zagueiro? É mais essa a característica? Fazer isso, mas é um tipo de lateral mais ao estilo italiano, aquele que não vai muito. Entendi. Entendeu? E aí você pode até usar bem, compor, entendendo que esse jogador aqui não vai ser uma peça constante no ataque, vai eventualmente. Então, como ele segura um pouco mais, eu posso usar alguém naquele espaço pela esquerda mais agressivo e que não volte tanto, que seja mais agudo. É questão de composição de time. Aí o técnico do São Paulo, o Luiz Ubeldia, que é argentino e conhece, já enfrentou várias vezes o Enzo Dias, vai ter a capacidade de encaixá-lo da melhor maneira possível. Mas o Wellington, por exemplo, é um jogador que foi embora, né? Ele chegava com mais frequência ao ataque do que o Enzo Dias. Então faz sentido, além do Enzo Dias, o São Paulo está ainda atrás do Wendel. Acho que o grande incômodo do Porto, diante do que traz o Edu, né, sobre aliciar ou não, é que esse interesse do São Paulo já é exposto pelo presidente desde 2024, quando ele tinha contrato vigente. Mas essa linha também é tão tênue, né? Escolhe por onde você quer começar. Você quer falar logo disso e ir para a bola depois, ou você quer o contrário? Eu não tenho elementos para dizer que o São Paulo fez o Wendel assinar um pré-contrato antes do prazo oficial
que é regido pelo regimento da FIFA, né? Você pode assinar um pré-contrato com um jogador que está em atividade no outro clube 6 meses antes do final do contrato em vigência. Não sei se o São Paulo tem esse contrato, não sei se o Porto tem a prova de que isso tenha acontecido. Essa é a reclamação. Sim. De que ele antecipou uma garantia de contar com o Wendel no futuro. Se existir isso, realmente é uma falta. Eu acho que isso daí o Porto teria razão de levar adiante, porque você está antecipando, vamos colocar assim, uma desconcentração do jogador no seu foco. Mesmo que o Porto não quisesse renovar com ele ao final do contrato, tem a negociação, pode aparecer outro clube, né? Tem todo... Sim, não, e você tira o foco, né? Antes mesmo dos 6 meses. Sim. Essa é a grande questão. Você já desvia um pouco o jogador. O Wendel é um jogador de bom nível de seleção brasileira, muito mais agressivo que o Enzo Dias, né? Chega bem ao ataque. E eu acho que esse, sim, seria um titular mais condizente com o que a torcida do São Paulo espera. Até pelo que o São Paulo tem na frente ao ano, você vê o Enzo como uma opção ali para jogos de menos expressão, menos importantes. O São Paulo... O calendário é puxado, a gente sabe, né? E todo mundo joga. E todo mundo joga bastante. Então, vezes por lesão e algumas horas por suspensão, daqui a pouco algum outro problema que tira um jogador do campo. É bom você ter 2 jogadores de bom nível para lateral. Eu acho que, nesse caso, se os 2 forem contratados e apresentados no São Paulo terá uma dupla para dar conta da temporada. O Wendel pode ser que só chegue mais para o meio do ano, né? A partir de amanhã, sim, diz o Edu Afonso, a gente lembra, já pode assinar um pré-contrato, porque faltam 6 meses certinhos para o final do contrato dele. Vamos falar de futebol. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que já estabeleceu uma data para a chegada de Enzo Dias, o segundo reforço tricolor para 2025. Entre River e São Paulo já há um acordo há vários dias. No sábado a coisa deu uma bela avançada com o Enzo Dias. O tricolor melhorou sua proposta salarial. O Enzo também topou baixar um pouquinho da pedida de 450 mil. E ele é aguardado para essa segunda ou terça-feira. Tudo para que na quarta-feira esteja ao lado da delegação do São Paulo rumo aos Estados Unidos, onde vai acontecer a pré-temporada tricolor. São Paulo que vai fazer amistosos por lá no estado de Orlando, disputando a Florida Cup. Importante contar que o Galopo já até se apresentou ao River Plate numa negociação casada de empréstimo. Se o Galopo estabelecer ou alcançar algumas metas estabelecidas, aí sim o River Plate é obrigado a comprá-lo. Situação parecida à do Enzo Dias, lateral esquerdo de 29 anos de idade, que só atuou no futebol argentino. Temporada de 24 com 35 jogos e 2 assistências, temporada de 23 com 42 jogos, 1 gol e 5 assistências. Não joga desde 6 de novembro por causa de uma cirurgia causada após lesão muscular. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Preciso te contar agora sobre uma briga antiga entre São Paulo e Atlético Goianiense. E essa briga ganhou um novo capítulo com a venda de Wellington Rato por Vitória. Contei para vocês no vídeo dessa sexta-feira que, enfim, o Wellington Rato havia chegado a um acordo com Vitória e seria anunciado como reforço logo em seguida. Isso aconteceu, operação de 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, certo? Pois bem, o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, está revoltado com os dirigentes do São Paulo. O motivo, a falta de comunicação do tricolor. O São Paulo deveria ter avisado o Atlético Goianiense que ainda é parte dos direitos econômicos do jogador, abre aspas para Adson Batista. O Atlético Goianiense tem 20% dos direitos econômicos e possuímos documentos que nos resguardam. O São Paulo não nos notificou e não falou nada. Me sinto até desrespeitado, pois fiquei sabendo da negociação pela imprensa. Achei até barato esse valor de 5 milhões de reais. Mas vamos notificar o São Paulo em busca dos nossos direitos, fecha aspas. Vale a lembrança de que Adson Batista e São Paulo vêm brigando na justiça e também pelos microfones. Tudo porque o Adson muito incomodado com as demoras no pagamento das parcelas do São Paulo em relação ao Atlético Goianiense pela compra do jogador. Além dessa reclamação por não ter sido avisado, sendo parte do negócio, o Adson ainda deu uma cutucada afirmando que o valor foi baixo. Pergunta que eu deixo para você é: você concorda? Daria para vender o Wellington Rato por mais do que 5 milhões de reais? 2 milhões e meio de reais que serão pagos em janeiro de 2025, outros 2 milhões e meio de reais previstos para janeiro de 2026. Para que já tenha esse jogador no começo da temporada. É um São Paulo fazendo um mercado que precisa fazer, porque não tem opção, Natália.
É isso, não tem opção. E se você vai ao mercado e procura a prateleira laterais, está escasso. Acho que, num geral, muito se questiona. O problema da seleção brasileira para encontrar os seus laterais titulares há tantas gerações, né? Enfim, mas é um mercado em que o São Paulo precisa fazer. Viu ao longo da temporada em que tinha que ter um repertório diferente e bateu numa dificuldade de elenco que não correspondia à expectativa do seu treinador, e é importante para esse início de temporada até para entender como o Zubeldia vai desenhar o seu time. Tem esses dois jogadores importantes, o Wendel e o Enzo Dias, André Kfouri. Não dá nem para a gente escolher um ou outro, porque o São Paulo precisa dos dois jogadores. Agora, esse imbróglio também com o Porto que precisa ser definido, né? Chega agora no começo da temporada ou espera até o meio do ano. É claro que o São Paulo gostaria de resolver logo para que esse jogador pudesse chegar. As laterais são problemas, né? O São Paulo tem que resolver essas duas questões, perdeu os jogadores que ocupavam essas duas funções, e eu acho que aposta bem, tanto no Enzo quanto no Wendel. O Enzo, aparentemente, a situação tá resolvida para que ele faça parte da pré-temporada, viaje para os Estados Unidos. A questão em relação a ele é que ele fez uma cirurgia, né, no último semestre, jogou pela última vez em novembro. É um jogador que precisa se recuperar fisicamente, mas também não há nada que indique que ele não possa fazer isso. Foi uma lesão muscular que precisou ser corrigida cirurgicamente. Isso é uma ocorrência frequente na vida de atletas e jogadores de futebol. São Paulo escolhe bem, mas tenta, é claro, dobrar o Porto, que tem sido o grande problema no sentido de fazer valer o seu direito, a questão contratual com o Wendel. Talvez o São Paulo tenha que esperar, e nesse período de espera ele enfrente a concorrência de outras equipes, como você já falou, não só aqui do Brasil, como de fora também. Pois é, e o Porto apertando também, indo à FIFA para fazer essa reclamação formal ao São Paulo, dizendo que o São Paulo conversou com o jogador antes do fim desses 6 meses de contrato. Mas isso acontece, Cada um correndo pelo seu, né? O que acha que é seu e está tentando proteger da forma que pode. O São Paulo tentando contratar, o Porto tentando se defender. Bom, e o Zubeldia nesse meio? A pressão em cima do Zubeldia é muito grande. O Zubeldia começa a responder desde o começo dessa temporada. No final da temporada já foi muito difícil. Ou a gente sabe o que vai acontecer com ele? O recorte, se a gente falar do recorte positivo do Corinthians no final da temporada de Campeonato Brasileiro, a do São Paulo não foi. Mesmo com alguns jogos ali já desinteressado do Campeonato Brasileiro, né, em alguns momentos, alguns jogos com jogadores titulares, o time não correspondeu coletivamente. Chegou o Oscar, né, um jogador que pode ajudar ali no meio de campo, mais pensando no meio atacante, mas o questionamento sobre o trabalho do Zubeldia, ele é importante pelo que a gente viu na temporada inteira, ou do processo que ele assume até o final do ano. Então, eu tenho uma interrogação grande em relação ao que ele vai fazer no Campeonato Paulista. Tem isso, André. Ele está com essa pressão já no Campeonato Paulista muito grande. Um treinador que, ao final do ano, não tinha uma situação muito estável do ponto de vista interno. Sim. Por mais que algumas coisas ali, né, a questão, fogo amigo e tal, tenham sido um pouco exageradas, mas alguém que não era uma unanimidade, ninguém mas alguém que não tinha sua permanência para 2025 com uma questão resolvida do ponto de vista da opinião pública, etc., vai começar a temporada seguinte mais pressionado do que um treinador, até mesmo como o Abel Ferreira, por exemplo, que teve um ano abaixo daquilo que gostaria, que o Palmeiras poderia. A situação do Fernando Diniz é um pouco assim no Cruzeiro. Se o trabalho não se mostrar merecedor de elogios muito cedo, a gente sabe aqui no Brasil que as críticas vão voltar, a pressão vai voltar maior até do que era. As diretorias, normalmente, no começo do ano, acham que qualquer interrupção tem menos problemas, porque o clube pode se recuperar ao longo do ano. Então, ele vai enfrentar aquilo que é normal para qualquer treinador aqui no Brasil, que é a pressão e o risco em relação à sua posição. E o Júlio Casares está respondendo, está entregando ao Zubeldia o que ele precisa para começar a temporada bem? Ainda não. Então dá para colocar ali culpa para culpa, Tem que né? fazer um mercado mais rechonchudo ali, mais substancioso. Porque aí dá para eles discutirem, vamos com o presidente, pega a sua culpa aqui. Então, mas vai no final das contas o treinador que paga o pato, né? Na hora que a coisa não acontece, você pode questionar elenco, se tem ou não tem para corresponder, treinador, vai.
É assim que funciona. André, tem isso também, né? Me dá um mercado bom para eu poder ser... E no caso do São Paulo, a diretoria sempre vai poder dizer que trouxe o Oscar de volta para o Brasil e que clube não gostaria de ter. Isso não é uma inverdade. Não é. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Família, São Paulo aí, movimentando bastante aí os bastidores do mercado da bola. Com mais notícias de chegada, de saída, infelizmente, do que de chegada. Vamos começar falando do jogador Enzo Dias, né? Que vai vir aí após a fixação do negócio praticamente fechado do Galo com o River Plate. O que acontece em São Paulo? Preço que o Galo para o River Plate com um passe fixado ali. Concluiu algumas metas. O River Plate vai ser obrigado a comprar o Galo. A mesma coisa o River Plate está fazendo com o São Paulo. Está investindo no Enzo Dias. O Enzo Dias cumpriu algumas metas. São Paulo vai ter que comprar o atleta. É o que está pegando, que o Enzo Dias não veio ainda para São Paulo, porque o Enzo Dias pediu R$450 mil. Ele ganhava 180 no River. Aí ele quer sair do River, porém quer ganhar mais. Aí o São Paulo está chegando nos denominadores ali junto com ele para saber o quanto de fato deve pagar pelo jogador. Eu acredito que vai ficar ali por perto dos seus R$300 mil ali mensais, até porque ele não é um grande lateral, um lateral assim mais para compor elenco, pela experiência que ele tem. Vamos também falar do Wendel, né, que é um atleta de São Paulo, vem aí sombrando bastante e vai assinar o pré-contrato com ele hoje. Porém, o Porto está querendo acionar a FIFA aí para tentar prejudicar o São Paulo, quando o São Paulo estava assediando o jogador muito antes de se encerrar o prazo de 6 meses ali. O que acontece? São Paulo se defendeu falando que não tinha feito nada disso. Porém, o atleta Wendel também deve ficar na parte do lado do São Paulo. Com isso, até para defender ele, caso o Porto tente alguma coisa contra o São Paulo ali. De última hora também. São Paulo tentando contratar o jogador Natanael do Curitiba aí. E o Curitiba tentando envolver o Luan ali no meio, até porque o Luan é uma peça do São Paulo que não ficou na Vitória e retornou para São Paulo. Porém, o São Paulo tenta, de alguma forma, se desfazer desse jogador que não deve ser usado pelo Beldia. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a